Como é que você pode identificar um desconforto? Por favor. Gente, é assim. Vocês vão tratar isso como uma coisa corriqueira, e não é, tá? O desconforto, ele mostra uma ferida na alma, ele mostra uma ferida que tá aberta, somando com outras, ou às vezes são várias, tá? Então é muito importante vocês respirarem fundo agora, abrir um pouquinho a mente para se permitir sentir. Não importa se você vai achar certo ou errado. Só se permita ouvir e sentir, ver o que isso faz em você. Quando você percebe, por exemplo, uma pessoa que te incomoda constantemente, sempre que você fala com ela, por exemplo, você treme, você se irrita, ela faz você duvidar de você mesmo, só aquela pessoa. Então, o que você vai fazer? Você vai prestar atenção no comportamento que ela tem. Sempre que eu falo com a pessoa X, eu sinto isso, isso e isso. Só com ela, principalmente com ela. Então, ela é o teu ponto gatilho. Agora, tira ela da sua frente, tira essa pessoa e começa a pensar agora sobre as sensações que ela te traz. Angústia, tristeza e eu duvido de mim mesma. Porque toda vez que essa pessoa fala comigo, eu começo a pensar se eu sou capaz mesmo, se aquilo é bom, se o que eu tô fazendo tá certo. Então, eu duvido de mim. Então, mexe com a minha autoestima, com a minha autoconfiança, certo? Então, aí a hora que você identificou isso, gente, isso que eu tô falando já é uma análise bem profunda, né? Já é uma coisa assim que você vai identificar muita coisa. Parece simples, mas na hora que você coloca essas coisas no papel, ou você se identifica, aí daí por diante você já tem um caminho do que pode ser a crença, onde começou. Você pode fazer uma pergunta assim: quem era parecido com ele, com ela? Quem fazia, quem me gerava esse desconforto na vida antes dessa pessoa? Isso sem terapeuta. Então você consegue começar, sabe, se aliviar. Você quer, então, mas quando você fala assim, quem que fazia isso comigo? Então vai ter sempre alguém numa causa anterior, necessariamente? Sim. É isso? Tem alguém que te apresenta uma sensação. E aquela sensação de incômodo se repete. Sim. Quando alguém se identifica de alguma maneira com aquele alguém do passado que te implantou isso daí. Essa ideia, esse desconforto. A gente na infância, sabe esse cenário que eu coloquei pra você, da criança que quer jogar sabão em pó? Sim. Ela tem um ideal, ela tem um desejo pra manifestar. A mãe também. O ideal da mãe é fazer um bolo. E ainda dá conta de todo aquele cenário que a gente ilustrou. O da criança, naquele segundo que ela vive no momento presente, é só colocar sabão porque ela achou que aquilo podia agradar a mãe. Ou era uma ideia muito boa. Então a gente começa a ser cortado na criatividade. Eu sou um adulto que não sou criativo. Né? Isso é outro desconforto. Eu vejo ele ser super criativo. Nossa, quantas ideias. E eu olho pra mim automaticamente e penso, e eu não consigo criar nada. Outro desconforto. Você tá vendo como isso passa pela nossa vida de forma muito sorrateira? Mas quando você diz pra você mesma, eu não consigo criar nada, você acha que isso tá necessariamente associado na infância, alguém ter te dito, você é incapaz, você nunca vai conseguir criar nada, você nunca vai fazer nada diferente? Ou não? Pode ser uma sensação isolada nesse caso? Ela pode ser uma sensação isolada do inconsciente coletivo. Tá. De repente você é super autoconfiança, sempre tá tudo bem com o seu emocional. Você atingiu um equilíbrio emocional na vida. E de repente aqui na tua frente eu me senti insegura, não sinto que eu consigo ser tão criativa. Aí, de repente, eu tô entrando numa autocobrança desnecessária, sabe? De comparação momentânea. Então, precisa ter esse discernimento, né? De repente, foi só com você, só agora, e passou. Então, aquilo serviu só para um alerta, para eu, de repente, perceber que eu tô querendo me comparar a você, tô querendo competir com você. Então, se eu trabalhar sempre o outro como uma ideia de que você a vida é maravilhosa, ela traz todo dia uma oportunidade de crescimento e autoconhecimento, que é o que você traz aqui no programa. Muito obrigado. Todo dia ela traz pra gente, são pessoas que cruzam seu caminho sempre pra te espelhar, porque é muito difícil eu olhar e falar assim, sou arrogante, sou prepotente, sou vingativa, rancorosa, né? Aí eu olho pra você, trabalho com você. Eu falo, gente, mas ele é muito chato, ele é isso, ele é aquilo, né? Então, assim, é que a gente não sabe olhar para isso, né? A gente tá sempre com aquele olhar para fora, né? E se a gente lembrar o que é energia, o que é manifestação, a gente vai lembrar que tudo que a gente sente, pensa e faz aqui fora, né?
vem daqui de dentro. Então, é esse conteúdo que a gente traz de crenças, padrões, que a sua alma espelha para fora, né? Agora, quando você diz assim, pô, o cara é tão criativo, o cara faz isso, faz aquilo, vamos dizer, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Certo. De repente, como é que você sai disso? E como é que você se supera? Como é que você tira isso da cabeça? Como é que acontece? Porque você tem que se livrar desse daí. Tem. Então você vai carregar isso. Tem. E você, pelo que você falou, você vai repetir com cada vez que você cruzar com uma pessoa que você considera criativa, você vai se jogar incapaz. Então você tem que sair fora. Como é que você pula esse muro? Exatamente. E joga no lixo? Primeiro você precisa identificar o padrão, analisar e transformar. São 3 etapas. Né? Então você primeiro precisa fazer esse papel aí de... cansei de me comparar com os outros e não sair do lugar. Tá. Como eu faço para ser criativo? Então aí eu vou buscar formas. Aí de repente já identifiquei e analisei. Aí eu tô fazendo de tudo para ser criativo e não sai. Por quê? Porque tem uma barreira realmente, precisa tirar ela da frente. E isso normalmente a gente consegue em terapia, né? Consegue fazer isso de várias formas. Só não pode achar que cada vez que a gente se depara com uma identificação e uma análise, que vai dar tudo errado. Tá vendo? Eu tentei e não consegui. Às vezes acontece isso também. Mas né? você consegue sair sem recorrer a uma terapia? Olha, para você sair sem uma terapia, você tem que ter bastante foco e determinação dos seus hábitos, constância. Eu me identifiquei, eu tive consciência, tá? Então eu tava competindo e me comparando, parei. Então o foco volta para mim, como eu faço. Então eu vou estudar sobre isso, eu vou me desafiar, eu vou começar de onde, eu vou fazer etapas, tá? E aí que entra a constância. Eu consegui criar isto, determinada situação, deu certo, você não para. Porque a tendência é que seu corpo, sua mente te traga de volta lá pra baixo, como um ímã te puxando, né? Então você tem que se manter. Entendi. Então, sozinho seria assim. E às vezes a gente quebra assim, viu? Um padrão só com um novo comportamento. Muito interessante. Só que precisa só resistir, porque é que nem um elástico. Você vem pra cá, quanto mais força você faz pra sair, mais ele te puxa. Zona de conforto, mediocridade. Tá confortável aqui. Eu não preciso de muita energia para me mover. A neurociência explica isso pela ATP, né? Então, eu não preciso. Então, aqui tá bom, tá confortável, tá tudo legal. Quando eu começo o movimento estático de sair daquele movimento parado... Quebra a inércia. Inércia, isso. Saiu da inércia, começou o movimento, eu preciso de energia. Energia. Quanto mais eu pendo pra cá, mais a tendência é trazer pra cá. Então, e aí que entra a constância. Eu preciso me manter, apesar de ser difícil, desafiador ou desanimador. Aí você sai. Só que é nesse processo que o povo para, viu? Entendi. É tipo academia, né? Exato. Foi o primeiro dia, cansou, o segundo você viu que você tá arrebentado, o terceiro você não quer ir mais. E você tem que lembrar que é lá pro quinto, sexto que você vai começar a se condicionar, né?